Você fez os dois? Tá, Agora foi, gente, tá gravando. tá. E aí, enchentes. Pedro, você prestou o Enem ano passado? Não. Não? Então você vai fazer o que eu ia passar pro resto da turma hoje no fim do dia, que é o tema da redação do ano passado, tá? É o das mães, acredito. É mais solteiras, Isso. quer dizer, mais que trabalham. É o Tá bom, desafio do trabalho de cuidado realizado pela mulher do Brasil. Eu só tá tô bom. tentando abrir o espelho aqui. Só um minuto. Porque minha internet tá muito, muito, muito ruim. Aí vocês, pessoal, tirando o Pedro, que eu tô tentando pegar o tema aqui pra ele, por favor, eu vou pedir pra vocês começarem. E aí agora são 7h15, então às 8 eu espero que vocês tenham conseguido terminar o tema da redação. Aliás, a redação. Então pode começar. E aí seguir aquela estrutura lá que a gente tem discutido tanto. Pedro, meu Google Drive tá muito travado, cara. Pô. Ó, eu desisti de abrir o Drive, mas eu achei aqui no Terra o tema inteiro. Isso aqui. Então, para quem chegou agora, eu coloquei no chat as duas redações que eu tinha sugerido na semana passada. E aí, para o Pedro e para quem já tiver feito as outras duas, tem esse último link. Desculpa eu não estar mandando o link do doc, é porque ele não estava aberto nas minhas abas e meu internet está caindo. Mas aí faz o tema do ano passado. Então, eu vou deixar vocês em silêncio agora e aí às 8 a gente discute como é que ficou, tá bom? Boa redação para vocês. Lembrando, 30 linhas, e tem que ter uma proposta de intervenção na conclusão.
Oi, Natália, tudo bem? A gente está treinando redação. Eu vou copiar o link das opções aqui de novo. Porque só entra aqui nesse negócio não dá pra fazer. Desculpa, eu falei com o microfone fechado. O link não tá indo?
Pessoal, vamos voltando para a sala. A professora vai terminar o exercício. Vou dar 5 minutinhos. Nossa, minha voz não tá saindo. Vou dar 5 minutinhos pro pessoal voltar pra sala. E aí a gente corrige. Oi, pessoal, vamos lá? Pro, Oi. então, eu fiz a redação, mas aí eu comecei a passar um pouco mal, então eu não vou continuar, mas eu mandei ela lá no seu e-mail. Então, quando você puder dar Eu uma olhada, acabei de te responder lá. respondeu? Chegou a notificação no celular, aí eu te respondi. Eu vou corrigir com o Pedro e com o outro Vitor. E aí, depois que acabar a aula, eu corrijo a sua, tá bom? Tá bom, Você tá melhor? mais ou menos. Eu vou ficar aqui um pouquinho no escuro aqui para ver se dá uma melhorada. Tá bom. Fica bem, mas não precisa se preocupar com a aula agora, não, tá? Tá Fica bom. bem, melhor. Vamos lá, então. Vitor, você conseguiu fazer o seu texto? Acho que ele não tá aí. E você, Pedro? Eu fiz. Oi? Eu fiz. Fez? Desculpa, minha redação tá. A minha redação. A internet tá um pouco ruim, não tô conseguindo te entender direito. É, eu fiz. Tá. Vamos tentar corrigir juntos aqui. Vitor, o que que acabou? Como assim acabou a ideia? O que que você sentiu? Qual que foi a dificuldade? Em que parte que travou? E você, Pedro? O que que você sentiu desse tema? Achou difícil? Tava mais tranquilo que os outros? Como é que foi pra você? Ah, foi mais ou menos. É? Qual parte que você achou mais difícil? Ah, deixa eu ver. Não, não é difícil. É mais. Eu acho que não é necessariamente o tema difícil. É mais as palavras que eu tive que pensar para escrever. Foi só Tá. isso. Mas aí, em relação à estrutura, tudo você conseguiu bem? Assim, eu não vou mentir, professora. Eu fiz o primeiro texto. É, daí eu decidi fazer. Eu decidi botar para corrigir. Eu tirei 640. Aham, No caso, a nota foi baixa porque, pelo que eu vi, tinha alguns erros de português que eu acabei deixando passar. Que eu estava escrevendo no teclado. Daí eu certo. decidi reescrever a redação corrigindo os erros de português. De 640 foi para 720. Boa. E a proposta de intervenção, o que que você colocou? Peraí. A proposta de intervenção, primeiro, você quer que eu vou direto para a conclusão ou...
Eu queria saber qual foi a sua proposta de intervenção. Aí a gente pode debater o resto da estrutura também. Aí eu já dou umas dicas pro Vitor, que ele falou que no segundo parágrafo parou de fluir. Ah, entendi. A minha proposta de intervenção foi através de. Cadê? Não, peraí, que você. Uma das minhas propostas foi formalizar o trabalho de cuidado doméstico por lei, para os empregados receberem um salário fixo e justo, criar um site através de órgãos do governo para que essas mulheres possam se cadastrar nesse site para serem contratadas, fazer propagandas para conscientizar a população brasileira sobre a importância que o trabalho doméstico tem, porque pelo que eu li nos textos motivadores, as famílias estão, quer dizer, a sociedade já está evoluindo muito rápido, então isso faz com que as famílias não tenham muito tempo para ficar em casa, o que leva essas mulheres a serem contratadas para poder cuidar da casa, porém elas não são tão valorizadas quanto deveriam, mesmo sendo uma tarefa relativamente importante, mas foi isso que eu botei. Boa, você colocou bastante coisa e uma coisa muito importante, né? Que é colocar o que, quem e o como vai fazer, né? Pelo que você falou, a sua proposta de intervenção ficou bem estruturada. Daí, Vitor, você disse que a sua redação parou de fluir depois do segundo parágrafo, né? Gente, desculpa a minha voz, eu tô muito doente hoje. Vamos pensar então. Deixa eu abrir a imagem aqui. Então, quando a gente vai fazer uma redação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler bem qual que é o tema. E aí, o que me ajudava quando eu prestava vestibular era anotar o que eu entendi desse tema. Então, eu tô lá lendo os meus textos de apoio. Então, por exemplo, eu não sei qual que foi o tema que você escolheu, Vitor, mas o tema que o Pedro estava fazendo era sobre... Deixa eu só ver o nome direitinho. O trabalho de cuidado realizado pela mulher. Então, o que eu já sei sobre o trabalho de cuidado? Aí eu vou lá e faço tópicos. Então, eu escrevi o que eu já sei rapidinho. Claro, não é uma redação, são tópicos mesmo, como uma listinha. Aí depois eu vou ler os meus textos motivadores e eu vou tirar desses textos o que eu acho que é importante ali. Então, eu vou fazer mais tópicos. Então, por exemplo, no texto 1 da proposta de... Aliás, no texto 2 da proposta de redação do ano passado, era uma tabela com a média de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos ou mais aos afazeres domésticos dividido por sexo. Então, está escrito que os homens trabalham 11 horas por semana no trabalho doméstico e as mulheres 21. Aí eu já tiro desse texto que as mulheres fazem mais trabalho doméstico do que os homens, por exemplo. Tá, aí eu estruturei tudo isso que eu pensei aqui. Aí agora eu vou pegar... certo, das queimadas. Então, o das queimadas a gente falou dele um pouco na aula passada, né? Então você pode ler, por exemplo, o primeiro texto e tirar daí o tamanho da cortina de fumaça que as queimadas causaram, qual foi o aumento que teve. Então você pode dizer, lendo esse texto, que em um ano aumentou em 100, quase 150% o número de hectares queimados, e aí você vai fazendo seus pontos. Aí você pensou em tudo que você quer escrever? Tá, então agora a gente vai dividir a redação numa estrutura que tem que ter 30 linhas. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que vai ter na minha introdução? A contextualização do tema. Então, eu tenho que falar sobre o que eu vou falar, e aí a tese, que é qual a minha opinião sobre o tema, né? Então, eu vou falar sobre queimadas. Então, eu posso começar falando que as queimadas são um problema no Brasil. Qual que é a minha tese sobre o tema? Aí, qual que é a minha opinião? Como eu vou abordar? Só que lembra que sempre sem usar a primeira pessoa, sempre terceira pessoa. Então, sempre, aliás, nunca vai usar eu acho que. Isso está proibido. A gente não acha nada em redação dissertativa argumentativa.
terminei a minha introdução com a minha tese, que tá bem clara para quem tá lendo, aí eu vou pro desenvolvimento. Aí a porca torce o rabo, né? A gente sente que falta um pouco de ideia. Mas se a gente faz aquela estrutura que eu falei de fazer em tópicos, eu posso voltar para minha lista de coisas que eu tirei lendo aqueles textos e começar a pensar em argumentos sobre, por exemplo, se eu estou escrevendo sobre queimada e eu coloquei na minha introdução que as queimadas são um mal para a natureza, por exemplo, eu vou olhar na minha lista de tópicos e eu vou lembrar por que eu acho isso. E aí, os meus parágrafos de desenvolvimento, idealmente 2 ou 3 parágrafos, né, para dar as linhas da redação. Eu tenho que ter o meu tópico frasal, que é a frase do meu parágrafo que vai resumir a ideia central do meu parágrafo. Então, seja uma afirmação que eu estou fazendo, seja uma definição que eu estou fazendo, então eu vou explicar para a pessoa sobre o que eu vou falar, seja eu apresentando uma ideia, eu retomando uma coisa histórica, eu apresentando um questionamento, né, apresentando a minha ideia por meio de um questionamento. Então, o tópico frasal é sempre essa frase que vai resumir a ideia central do meu parágrafo. Eu vou mandar para vocês um material depois de estrutura de redação junto com a proposta dessa semana para a semana que vem, tá? Vai ter tudo isso. E aí, ele vai estar no meu parágrafo que vai... ele vai estar no meu parágrafo introduzindo qualquer ideia central e as outras frases vão complementar esse ponto central. E aí, se a gente lembrar de ter um tópico frasal nos nossos parágrafos, o texto fica mais interessante. E aí, nesse parágrafo de desenvolvimento, eu também vou apresentar meu repertório sociocultural. Então, lembra quando a gente está falando aqui nas nossas redações, quando a gente vai discutir um tema, o que eu sei sobre esse tema, para além do que está escrito nos meus textos de apoio. Então, vamos supor que o tema é sobre cultura hip hop. O que eu sei da cultura hip hop que não está aqui e que não é uma opinião pessoal baseada na minha vivência, mas sim um fato. Aí eu vou usar esse meu repertório sociocultural. Eu vou me aprofundar nesse tema e aí eu vou fechar o meu meus parágrafos de desenvolvimento, retomando a minha tese. Então, imagina que você escreveu esses 2 parágrafos de desenvolvimento, argumentando, desenvolvendo a sua ideia, né? Para quem está lendo, entender, além de entender direito qual que é a sua tese, concordar com você, né? Lembra nas nossas aulas de desenvolvimento e de argumentação, que nada mais é do que você convencer a pessoa da sua ideia, apresentar a sua ideia de uma maneira verossímil e que faça sentido. E aí eu vou fechar... Desculpa, gente. Eu vou fechar o meu desenvolvimento com a retomada da minha tese. E aí, pessoal, depois vem a conclusão. A gente também teve uma longa aula sobre conclusão que está lá no nosso Drive, mas eu vou entregar um material para vocês também com o resumo. A minha conclusão é a síntese da ideia principal. Então, eu vou pegar aquela ideia que está lá na tese, eu vou trazer para a minha conclusão, né? Retomando e fechando ela. Então, ou retomando os meus argumentos, ou trazendo um outro tipo de fechamento, né? De acordo com aquelas estruturas de fechamento que a gente tinha aprendido nas aulas anteriores. E aí, depois que eu sinalizei para o meu leitor que isso é uma conclusão, eu vou trazer a minha proposta de intervenção. Ou seja, eu identifiquei um problema lá na minha tese, eu mostrei no meu desenvolvimento que ele é um problema, eu provei que ele é um problema, e na minha intervenção eu vou, entre aspas, resolver esse problema. Claro que vocês não precisam ter um plano de ação governamental que vai resolver a mazela da sociedade, mas assim, tem que mostrar para o seu corretor que você entendeu esse problema e que você acha que existe um caminho. E aí, sempre lembrando que a nossa proposta de intervenção não pode ferir os direitos humanos e tem que ser uma coisa concisa. Não precisa ser nada muito mirabolante. Então, por exemplo, nessa redação que o Pedro fez, ele trouxe algumas propostas que era sobre o trabalho de cuidado da mulher. Ele trouxe algumas propostas que passam por reinserção da mulher no mercado de trabalho, por conscientização da importância do trabalho doméstico. É um caminho, entendeu? Você não precisa escrever direito, nossa, como o governo vai fazer, em que bairros que a prefeitura vai passar, mas você tem que mostrar que é possível resolver essa questão. E aí, na questão das queimadas também, a gente tinha debatido várias propostas de intervenção, né? Ou seja, como a gente resolve esse problema, tanto pelo viés
de endurecer a pena para quem faz incêndio criminoso, quanto da conscientização da população, quanto de melhorar a fiscalização. Então, tem várias coisas. Você não precisa colocar todas. Uma ou duas propostas, uma proposta bem escrita já é o suficiente. O que vocês não podem fazer é não propor nada, porque isso tira 200 pontos da sua redação. Então, lembra que a nossa redação soma 1000 no final. Se você já esqueceu da proposta de intervenção e já perdeu 200, fora os pontinhos que a gente vai perdendo, porque às vezes o corretor, né, não acha a nossa ideia tão coesa, por exemplo, ou algum errinho de gramática, né, como você citou, Pedro, que você escreveu uma palavrinha errada ali, aí o corretor tira ponto. Imagina, já tem esses descontos que são naturais do processo. A gente esquece da nossa proposta de intervenção? Não pode, né? Nossa, eu tento falar rápido e eu começo a tossir, desculpa. E aí o fechamento da minha redação, né? Então, a frase que vai sinalizar para quem está lendo que a minha redação terminou. Não precisa também ser uma frase de efeito. A ideia é que quem está lendo vai pensar, poxa vida, essa aluna, esse aluno, ele entende. De novo, vamos retomar o que eu quero que vocês coloquem na cabeça para essa redação, gente. Eu li o meu tema, eu entendi qual é o meu tema, né? Eu contextualizei o meu tema, eu entendi qual é o problema que está sendo apresentado para mim. Aí no desenvolvimento eu expliquei por que é um problema. Além de explicar por que é um problema, eu mostrei que eu tenho um repertório sociocultural baseado nos textos de apoio e no meu conhecimento prévio sobre esse tema. Eu retomo a minha tese para amarrar bem o meu desenvolvimento e o meu corretor ver que eu sou uma pessoa que sabe escrever com coerência e com coesão. E aí eu trago a minha conclusão, sintetizando qual é a ideia principal, apresentando uma solução para o meu problema e fechando o meu texto de modo que quem está lendo entendeu que realmente ali de fato acabou e que eu escrevi a minha redação. Certo? Aí o que a gente vai fazer agora, pessoal? Por favor, passem um recado para os colegas. Falta uma semana na prática, né? Falta uma aula para chegar no Enem, se eu não estou enganada. É isso, não é? O Enem já é agora no começo de novembro. Não faltem na aula que vem. Isso mesmo, Elô. Tá muito em cima. Não faltem na aula que vem. A gente vai retomar de novo toda essa estrutura. Eu agradeço, né, por quem estava aqui. Dia e, desculpa, dia 3 o primeiro dia e o segundo dia dia 10. E 17 então. a FUVEST. Tá super em cima. A aula que vem é muito importante. Aí a gente faz uma retomada de tudo isso que a gente viu. Eu vou colocar hoje no nosso drive. Só vou corrigir a redação do Vitor Hugo que eu havia prometido para ele. Um novo tema e o resumo de como é a estrutura da redação. Vocês estudem isso bastante durante a semana. E aí na semana que vem a gente retoma isso tudo e faz uma última aula aí para ir bem afiado. E aí, quem de vocês, né? Vitor, se você quiser me mandar o que você conseguiu escrever até agora, e aí eu te dou dicas de como continuar o seu texto. Pedro, se você quiser mandar as suas 2 redações anteriores e essa para eu ler, vai ser um prazer. Contem comigo essa semana. Eu sei que dá uma ansiedade. Eu vou colocar o meu e-mail aqui, mas pode me chamar no Zap também, tá? A Lara, por exemplo, fala bastante comigo por Zap. Ela me manda os textos dela por lá. Funciona para mim. Eu só não consigo responder muito durante o dia porque eu tô no escritório. Mas não tenham vergonha, a hora é agora. Se tem dúvida para tirar, tem que tirar agora, tá bom? Enfim, pessoal, obrigada pela perseverança aí e de terem ficado até o final. E aí a gente se vê na semana que vem, então, tá bom? Vou interromper aqui o compartilhamento. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Elô, a gente que agradece, tá? Obrigada pela sua presença e dedicação sempre. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau, tchau.